Meus queridos irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, recebendo, como acontece todo domingo às 20 horas, querido historiador Luciano Clay Filho. O programa de hoje promete, daqui a pouco vocês saberão a temática, mas, como sempre fazemos, eu trago aqui o menu da semana, não é? Semana se inicia hoje, no domingo, com o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, na terça-feira que vem, com Ana Maria Miranda, a filha do Hermínio Corrêa de Miranda. Vamos ter o programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, como acontece toda terça-feira, às 20 horas. Só que os próximos 5 episódios, pessoal, a começar da próxima terça-feira, depois de amanhã, será histórico, inédito, porque não há gravação de palestras com Hermínio, simplesmente porque o Hermínio não palestrava. Ele disse isso várias vezes, né? Eu não sou um tribuno, eu sou um escriba. Então não há palestras, né? E o Hermínio não falava para grupos grandes, né? Ele tinha ojeriza a muita gente, né? Mas o que é que acontece? Um amigo do Hermínio Corrêa de Miranda entrou em contato com sua filha, Ana Maria de Miranda, e forneceu a ela, num pendrive, um seminário do Hermínio sobre mediunidade, obsessão e desobsessão, de 2 horas e meia. Vocês já pensaram? Então, Ana Maria só tinha um pendrive, então ela fez o contato, a ponte. Esse amigo do Hermínio entrou em contato comigo, me passou o arquivo, que deu um trabalho. O arquivo estava algo criptografado, né? Mas a gente conseguiu extrair para um MP4 e a gente vai apresentar não o seminário todo, né? Porque são 2 horas e meia. Então a gente vai fazer 5 programas de 40 minutos com esse conteúdo do Hermínio a partir de terça-feira. Então, terça-feira que vem, no programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, às 20 horas, Hermínio C. Miranda de corpo inteiro e de viva voz, num seminário notável, né? Durante 5 semanas. Vocês querem mais o quê? Né? Um convite desse, eu digo a vocês, eu viria até desencarnado para ouvir Hermínio, né? Pessoal, na quarta-feira temos a Resenha Literária, que é um programa que fazemos aqui com um amigo da terrinha, das terras maurícias, né? Que é o querido Silvio Mariano, que é pesquisador, documentarista espírita. Aqui no Recife é quem mais entende de livro, conhece livro, né? E Silvio tem uma conversa maravilhosa. Então a gente vai conversar sobre muita coisa. Na próxima terça-feira, uma das obras que a gente vai analisar é o Cérebro Triuno, da querida doutora Ivênia Prada, em parceria com o doutor Décio Andoli Júnior e doutor Sérgio Lopes, né? A doutora Ivênia é uma sumidade, não é? No campo das temáticas sobre a animalidade. Então, agora também nesse campo do estudo do cérebro. Quarta-feira, às 20 horas. Na quinta-feira, com dona Heloísa Pires, a filha de Herculano, esta mulher que tem o equilíbrio, em perfeito equilíbrio, as duas asas, do amor e da sabedoria. Né? Com ela, a gente vai trazer aqui a obra de Herculano, escutar a voz de Herculano em um áudio, né? E o metro que melhor mediu Kardec. Só isso já diz tudo. É o título do programa, mas foi o Emmanuel que assim chamou o professor Herculano, né? Então é uma maravilha de programa. Então, tá aí, Bezerra, Hermínio, Resenha Literária e Herculano, os programas da semana, mas também tem os programas mensais, que só acontece ao sábado, né? No primeiro sábado, Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. Programa nessa linha de memória, de documentos e fontes primárias sobre Leon Denis,
maior filósofo do Espiritismo. No segundo sábado, temos com César Perry de Carvalho o programa Memórias e Reflexões, onde o querido César Perry traz muita coisa da sua autobiografia, mas também memórias não só de sua vida, mas do movimento espírita. Ele que viveu por dentro, com essas entranhas desse movimento. No que ele tem de bom e maravilhoso, mas como é um movimento de seres humanos, no que ele tem também de não tão bom, nem tão maravilhoso, né? E o César Perry, com aquela categoria, aquele jeito paternal, maravilhoso que ele tem, conversa aqui com a gente, que é uma maravilha. No terceiro sábado, temos o programa Portfólio e Fontes Primárias, com o pesquisador Adair Ribeiro, curador do ACOL, o Allan Kardec.online, que traz as fontes primárias de Kardec, da época de Kardec e do próprio codificador. No quarto sábado, temos com Leonardo Marmo Moreira, esse campeão de audiência, não é? O querido Leonardo Marmo, campeão de audiência no nosso canal, né? São os vídeos mais visualizados, é o programa mais assistido, programa O Eco da Imprensa Espírita, não é? Intitulamos o programa O Eco da Imprensa Espírita em homenagem a Luiz Olímpio Telles de Menezes, que criou o primeiro órgão espírita do Brasil de divulgação, o jornal O Eco de Além Túmulo. A gente mantém até a grafia, com acento no L e H, né? O Leonardo Marmo, a gente repercute o que sai na imprensa durante o mês já, e a gente traz aqui uma conversa doutrinária com o grande articulista da revista Reformador e da revista semanal web O Consolador, Leonardo Marmo, né? Programa imperdível. O pessoal está aí. 8 programas à disposição de vocês. Todos eles tratando da memória do Espiritismo. Tá bom? Bem, Luciano Klein já está aqui comigo, né? Já está aqui juntinho de mim. Vamos iniciar elevando o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais uma noite de programa, uma noite de estudo, onde vamos nos debruçar sobre a vida, a obra e a missão desse espírito extraordinário, o médico dos pobres, o Kardec brasileiro. E na companhia desta alma nobre, este homem notável, grande historiador, mas um grande ser humano, por qual eu tenho o maior respeito e admiração, Luciano Klein Filho. Que Jesus abençoe também a vida e todo o trabalho de pesquisa de Luciano Klein. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o programa da noite de hoje. Pessoal, deixa eu colocar o querido Luciano aqui no raio da visibilidade de vocês. Bem, pessoal, como eu prometi, está aí com vocês essa figura impoluta, Luciano Klein Filho, querido biógrafo de Bezerra, autor desta obra maravilhosa, Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão. Meu amigo Luciano, como é que está aí? Muito calor na terra de Iracema? Bastante quente, viu? Nós aqui cremos, no Nordeste como todo, esse período, embora a área litorânea, os ventos, Fortaleza já não é mais tanto quanto antigamente, por conta do cinturão de edifícios que forma essa muralha artificial que bloqueia um pouco os ventos, que amenizavam um pouco o clima, mas ainda continua essa cidade de Iracema, dos verdes mares bravios, na descrição poética do nosso conterrâneo José do Alencar, né? Mas em paz, meu filho, apesar do calor, né? Mas é um povo aqui, um povo muito caloroso. Nós sempre temos registro de quem vem de fora aqui, que o cearense, o nordestino, de uma forma geral, é muito acolhedor em relação a quem vem de fora. Luciano, nesse início, me permita uma conversa balofa, né? Eu tive no Ceará no ano de 81, em Fortaleza, né? Então, existia um sistema de rádio e televisão. Eu queria perguntar se ainda existe a Rádio Verdes Mares e a TV Verdes Mares, com a sereiazinha, o logotipo, né? Ainda existe isso? Existe sim, a TV Verdes Mares, a Rádio Verdes Mares, tem
ainda no mods AM, né? E especialmente no FM. Aliás, a afiliada da Rede Globo de televisão aqui no Ceará. Continua sendo, e o símbolo ainda é a sereia, né? Que também marcou a nossa infância. A TV Verdes Mares vem praticamente com a Rede Globo desde a década de 1970. Ainda alcancei o início dela, como também aquela época, né, a concorrente direta e quase que única, pelo menos aqui em Fortaleza, só havia as duas, não tinha Record, nem tinha Bandeirantes, que era a Rede Tupi de televisão, que desapareceu aí no início da década de 1980. Então, ainda existe, sim. Eu tive aí, fiquei no bairro do aeroporto antigo, né? Que se chamava até aeroporto, o bairro. É, ainda existe a região, embora hoje nós tenhamos um outro caminho, um novo aeroporto, né? E fui ao Presidente Vargas, viu? Assisti uma partida com o Fortaleza, não sei se você se lembra, que o centroavante da época, Luiz Santarém, fez os 3 gols do Fortaleza. Lembra desse centroavante? Foi conhecido. Lembro, acompanhei muito futebol local, né? Então, Fortaleza tinha um grande time naquela época, né? Como o nosso Ferroviário também. O Ferroviário, naquela época, jogava de igual para igual com os grandes daqui. Hoje caiu um pouquinho, né? Hoje praticamente só tem Ceará e Fortaleza, embora um na Série A, que é o Fortaleza, e o outro na Série B. O Ferrinho está na Série e ainda tem que dar um salto, além da C, na Série D, ao lado do seu Santa Cruz. Pula. Luciano, a cota de conversa balofa se esgota nesse instante. Só você, Bruno. Você é único, meu filho. Meu amigo, me diga uma coisa, Luciano. O Centro de Memória Viana de Carvalho, há quantos anda, né? O Divaldo, você vai homenagear Divaldo com algo aí quando ele chegar aí para o evento? Vamos, querido. Divaldo, não que ele queira, mas por uma questão de consciência, merece todas as homenagens possíveis e impossíveis, o que nós pudermos fazer, porque é uma folha de serviço só aqui para o Ceará desde 1951. Então, nós vamos, nessa folha de serviço extensa que ele tem para com o nosso movimento espírita cearense, nós vamos fazer já o evento programado, já anunciado anteriormente, o seu programa. No dia 23, ele vai estar ministrando um seminário subordinado ao tema Novos Rumos, né, que é o título do último livro dele, psicografado da autoria do Espírito de Viana de Carvalho, cearense de cor. Então, o Divaldo vai estar realizando esse seminário no Hotel Praia Centro, portanto, o dia 23, e nós vamos ter a oportunidade aí de prestar, no momento, a homenagem para que ele possa receber uma placa alusiva aos 72 anos da primeira visita dele à Fortaleza. Bem, pessoal, já é uma promessa aqui. Com certeza, essas imagens, as fotografias, a gente vai apresentar aqui no programa, né? Sem falta, né? Luciano, querido, então vamos lá, ao nosso compromisso de hoje, né? Essa tarefa bendita que é trazer esse conhecimento, né, dessas informações da tua pesquisa sobre Bezerra. Luciano, século XIX, você narrou aqui para a gente todo aquele momento das epidemias, né? Das epidemias no Rio de Janeiro. Mas, Luciano, as catástrofes naquela época, né? Na cidade maravilhosa, né? Era impressionante porque eram incêndios, desmoronamentos, né? O pavor que as fortes chuvas causavam, e Bezerra de Menezes, célere, sempre atendendo a tudo e a todos. Né? Mas no ano de 1874, Luciano, as fortes chuvas alcançaram o bairro da Tijuca, onde Bezerra morava. Não é? Então, Luciano, a água escorria, né, a jorros pela Estrada Velha, né, a jorros, e doutor Bezerra de Menezes vai perder, arrastada pelas águas, né, um escravo à sua, e o Bezerra vai sentir muito, né?
a perda daquela escrava. Como foi isso, Luciano? Bruno, excelente pergunta, querida. Você, como sempre, fazendo uma introdução e destacando os problemas que existiam naquele momento de reconstrução de uma cidade que se tornava nova, mas ainda era uma cidade bastante antiga, o Rio de Janeiro, capital do nosso país até 1960. Mas o fato é que essas catástrofes que você citou, inclusive, moveram a atenção do Dr. Bezerra de Menezes desde o final dos anos 1900, 1850 e, sobretudo, nos anos 1860, que foi um ano em que houve um surto desenvolvimentista extraordinário no Rio de Janeiro e no resto do Brasil, porque eram muito comuns numa cidade apertada, ainda sem as condições de segurança dos prédios que hoje nós temos, ocorrerem incêndios. E o Dr. Bezerra de Menezes, no ano de 1873, curiosamente, já preocupado, ele vai participar de uma empreitada vinculando-se a uma empresa, uma companhia de seguros mútuos contra incêndios no Rio de Janeiro. Ele era um dos sócios, curiosamente, ao lado de um advogado conceituado, seu amigo, à época não espírita, Antônio Luiz Saião, que mais tarde vai se tornar uma figura importante nessa fase heróica da divulgação da Boa Nova Espírita. Então, os dois foram sócios de uma empresa em 1873 que já tinha esse olhar em relação aos incêndios que eram constantes, recorrentes no Rio de Janeiro. Fora isso, o que você citou, um problema que, lamentavelmente, infelizmente, ainda hoje nós encontramos, sobretudo no início do ano, no Rio de Janeiro, que é o período de chuvas fortes, intensas, notadamente nessa região serrana, porque o doutor Bezerra de Menezes viveu boa parte da sua vida na Tijuca, bairro que ele, em razão dos recursos obtidos na fase próspera de sua trajetória existencial, quando, no final dos anos 1860, e sobretudo nos anos 1870, ele se notabiliza como um grande empresário, inclusive da área da construção, ele, mercê de seus próprios recursos, ele compra 3 chácaras, depois ele vai vender pelas dificuldades, os reveses financeiros pelos quais passaria essas propriedades. Então, numa dessas chácaras, na Estrada Velha da Tijuca, ele residiu, nós encontramos, inclusive, uma descrição desse ambiente, e era o local em que ele mais costumava ir quando não estava nas atividades intensas, propriamente no centro urbano, no centro do Rio de Janeiro. Mas o fato, querido, é que também ele, o doutor Bezerra de Menezes, ele estava atento, portanto, às catástrofes de seu tempo. Já em 1866, é curioso, nós fizemos uma garimpagem, aspas, né, arqueológica, eu costumo dizer que é mais arqueológica do que historiográfica, para encontrar o que nós encontramos. E um fato curioso ocorrido em 1866, em que o doutor Bezerra de Menezes vinha passando numa rua, para você ver como era a situação precária dos prédios da cidade à época. Ele vinha com um colega médico, inclusive que fora seu companheiro dos bancos de faculdade de medicina, quando de repente um estrondo e uma casa de 2 andares desmorona, cai, é ruim. E aí ele, como a multidão desesperado, vão prestar os primeiros socorros às vítimas. Salva uma senhora de origem francesa, de 60 anos, uma criancinha, filha de uma escrava de 5 aninhos de idade, ele consegue salvar. Infelizmente, a mãe da criança e outras pessoas vieram a desencarnar nesse acidente. Então, era uma cidade, infelizmente, cheia desses fatos, dessas narrativas, dessas situações. E o caso ocorrido, ele foi interessante porque, infelizmente, naquela época, morar no alto da serra, com os problemas decorrentes de chuvas intensas, porque aí, de fato, como você citou, a água descia, era o que se chamava de tromba d'água, né, em jorros, carregava tudo pelo caminho, era região montanhosa. Então, era constante, era frequente a desencarnação de pessoas, como ainda hoje acontece nessa região, em períodos de inverno forte no Rio de Janeiro, sempre temos notícias de situações de calamidade pública, né? Quando, de início de ano, tivemos, não faz muito tempo, no ano passado, a situação de Petrópolis, né? Essas águas invadiram, então muita gente veio a desencarnar.
Então, querido, o doutor Bezerra de Menezes ele vai também sofrer uma perda muito grande, porque é estranho, de repente, a quem nos ouve, o doutor Bezerra e o jornal da época noticia, tinha um escravo. Mas por que que é estranho? A pessoa, de repente, pode soar aquela visão anacrônica, como sempre ressaltamos, de entender o contexto. Naquela época, o Brasil era um país, infelizmente, escravocrata. A mão de obra predominante não era de trabalhador livre, era de escravos. Então, todas as famílias, praticamente, da classe média, alta, e algumas até numa posição social considerada hierarquicamente inferior, tendo condições, adquiriam escravo. Né? Era a realidade do momento. O problema não era ter os escravos, porque era essa a sociedade. O problema era a questão de como você se relacionava com os escravos. O doutor Bezerra de Menezes tinha escravos, tinha, mas ele tratava todos, e já falamos do atendimento especial que ele dava aos escravos nas suas clínicas, sobretudo na Casa de Saúde Godinho e Bezerra. E já falamos também, e vamos voltar à baila essa questão no futuro, quando formos falar mais detidamente sobre sua família, ele teve uma filha adotada em 1867, chamada Antônia, que era uma escrava alforriada. Ele a teve como filha, deu o nome de Antônia e o sobrenome Bezerra de Menezes. Essa jovem vai desencarnar, inclusive, um ano depois dele, em 1901, aos 33 anos. Então, o doutor Bezerra de Menezes possuía, como as famílias de então, escravos, mas ele tratava todos com o maior afeto, o maior carinho. Inclusive, Bruno, nós já comentamos aqui, há uma ação do doutor Bezerra mais tarde como abolicionista. O doutor Bezerra, logo, logo, já no final daquele decênio, dos anos 70, início dos 80, ele vai, antes da abolição, alforriar todos os seus escravos. Já destacamos, ele era abolicionista, é uma das lutas que ele vai se engajar no tempo certo. Então, essa escrava desencarna, era uma jovem, e obviamente que ele sente muito em relação a isso. Luciano, foi excelente você falar no Bezerra abolicionista, né? Porque senão esse episódio da escrava, do jeito que fizeram com o Livro dos Espíritos e com o Evangelho segundo o Espiritismo, você ia correr o risco de um dia ver a edição de Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão, uma edição antirracista, viu? Mas ainda bem, Luciano, o nosso amigo Lira, Luiz Jorge Lira Neto, me deu os cadernos, não é, da Câmara, da época, da Câmara Federal, do doutor Freitas Nobre, contando a participação de Bezerra como abolicionista, e ali eu pude ver o Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, caridoso, mas sim como ele era firme nos discursos, não é, a favor da abolição, não é, e contra os anti-abolicionistas, já era de uma firmeza impressionante, né? Extraordinário, né? E veja que os discursos que foram garimpados pelo conterrâneo Freitas Nobre, deputado pelo antigo MDB, pelo Estado de São Paulo, esposo da doutora Marlene Nobre, o Freitas Nobre conseguiu fazer uma garimpagem de, eu diria, uma quarta parte do que há de discurso do doutor Bezerra de Menezes. Há muito mais. Então, ele, naquele perfil, porque não tinha muito espaço, ele seleciona alguns desses discursos e, na ação de Bezerra de Menezes como abolicionista, é deveras interessantíssima a contundência com que ele fazia os seus debates, se postando com firmeza perante as invectivas, as críticas virulentas e ilógicas dos que ainda, no ocaso daquele século, praticamente lutavam a favor da manutenção da escravidão em nosso país. Então, é belíssima essa passagem, essa parte da vida do nosso biografado. Luciano, então, com as fortes chuvas, já, a jorros na Estrada Velha, Bezerra com sentimento, não é? Pela sua escrava que havia sido arrastada, mas vai acontecer o pior ainda, Luciano, não é? O pior porque é quando a tragédia atinge a vida tão jovem, não é? O Bezerra tinha um parente e amigo, né, o desembargador Manuel Elisário de Castro Menezes e sua esposa, Dona Carlota, que, igual a Bezerra, como perdeu a escrava, a filhinha de 15 anos, Emília de Castro, vai ser arrastada pelas águas e o corpo vai ser achado no final lá
da estação do bonde. Mas, Luciano, o pai e a mãe, o desembargador e Dona Carlota ficam gravemente enfermos, mas quando tem a notícia do desencarne da menina, o pai é tomado, fica louco de dor e a mãe presa em delírio. Então, Bezerra, quando soube disso, ele larga tudo. Imagine sua casa com a água arrasando tudo. Uma morte de um escravo, né? Ele larga tudo e vai lá. Ele tinha grande amizade. Como foi isso, Luciano? Nesse ano de 1874, há aqueles anos de chuvas mais intensas, em que as catástrofes, infelizmente, elas ocorrem. Esse foi um ano especialmente triste, né, para a população carioca, em particular, mas fluminense, no estado, à época, província como um todo. Então, o doutor Bezerra de Menezes, com essas dificuldades na sua chácara, onde ele residia, a desencarnação da escrava que ele e a família tanto amavam, ele ainda teve que, como você muito bem colocou, se dividir para prestar solidariedade ao desembargador Castro Menezes, que, além de seu parente, era seu conterrâneo, era cearense, que residia ali nas intermediações. E ele não sabia, interessante, porque a chuva arrastou tudo da sua casa e a garotinha Emília, um jovem de 15 anos, desaparece e o doutor Bezerra de Menezes prontamente se dispõe a socorrer, a prestar os primeiros socorros, a auxiliá-lo e a sua esposa, e até que vem a notícia da desencarnação da jovem, o corpo foi encontrado a alguns metros de distância, ruas abaixo, né? Imagine a dor desse pai. Então, filha única. E o doutor Bezerra de Menezes, para ajudar o amigo, esquecendo dos seus próprios problemas, das dores que intimamente também assaltavam o seu coração, ele vai ser o intermediário dessa terrível notícia ao pai. Não só o Jornal da Corte, no Rio de Janeiro, como em outros locais do Brasil, em outras províncias, até no Pará, vão descrever o drama do desembargador. E aí, de fato, querido, colocam naquela época que, quando isso foi revelado, o doutor Bezerra estava presente e certamente foi providencial para minorar o sofrimento daquele homem, o que late a grandeza espiritual do mestre dos pobres ali presente, certamente, com seu magnetismo, ele deve ter, se não estivesse, teria sido até pior, abrandado um pouco o sofrimento daquele homem que ficou totalmente em desequilíbrio. A notícia do jornal estarrecedora, né? Os gritos diante da perda, segundo a expressão do jornal, da garotinha que desencarnara com apenas 15 aninhos. Então, o doutor Bezerra estava nesse momento de dor, desse parente conterrâneo, aí tentando, de alguma forma, lhe trazer um pouco de alívio. Então, você veja que se registra muito pouco desses episódios da vida do Dr. Bezerra de Menezes, de ações humanitárias como essa também. Claro, se ele pudesse fazer o que estivesse à sua disposição, e até muito mais, ele faria. Mas certamente que, se ele não pôde reverter o quadro, que era algo que independia da sua vontade, certamente a sua presença na cabeceira, no leito de dor daquela família, daquele casal, que ele era familiar, que ele era conhecido, que era conterrâneo, certamente serviu para abrandar um pouco o sofrimento. Muito triste, né? Luciano, vamos lá. Um outro aspecto aí da sua pesquisa, seguindo adiante, saindo dessa fase, não é, das tragédias. Luciano, tudo na tua pesquisa é revelador. Então, vem lançar luz sobre as coisas mais simples do movimento espírita, não é? Até as práticas mais simples, não é? Mas vamos por etapa. Luciano, o Bezerra foi no Brasil, não foi o único, mas foi um dos maiores estudiosos, quiçá o maior estudioso da hidroterapia, tá? A cura pela água fria. Aí, Luciano, me permita, eu vou ser bem sincero, porque a prática desmente a teoria, quando a teoria é tão simples já. Luciano, quando eu vi aquela técnica, li a técnica da hidroterapia, não é? Então,
andar descalço na relva, ou nos ladrilhos molhados, ou nos regatos, tomar um banho de imersão durante 1 minuto, com a roupa molhada, então você não se enxuga, com a roupa molhada, andar por meia hora, e na época ainda tinha um banho frio, antifebril, não é? Luciano, confesso a você, eu digo, puxa vida, é uma técnica tão pueril, tão simples, já singela, tudo isso. Agora, claro que os resultados eram excelentes, não é? Se consistia nisso mesmo a hidroterapia, Luciano? Na época, sim, eram técnicas que vinham com esse formato, com essa descrição que você faz, desde o século XVIII, já no século XIX, e já no final dos anos 1850, na Santa Casa de Misericórdia, o Dr. Bezerra de Menezes, recém-formado, vai chefiar o setor exatamente de hidroterapia, porque era algo que as pessoas dispunham, Bruno. Você veja que de repente parece estranho, mas primeiro a reflexão. Nosso corpo é fundamentalmente um corpo aquoso. Nosso planeta, embora chamado de Terra, é um equívoco porque há mais água do que terra. A vida começou nas águas tépidas dos oceanos há milhões e milhões de anos passados, quando aqui surgiram os primeiros seres vivos, os primeiros coacervados, que aproveitaram esse líquido amniótico planetário, mercê da misericórdia infinita de Deus, e evoluíram para formas orgânicas mais complexas e outros animais. Nós surgimos na água, você que enaltece tanto sua mamãe e eu a minha, tivemos o ensejo de ficar boiando nesse líquido acolhedor, refrescante, revigorante, que nos alimentou durante 9 meses no ventre materno. Então, tudo é água. E hoje nós sabemos que, devido à correria que nós levamos, uma vida muito atribulada, em que as pelejas diárias nos fazem mais pensar em sobreviver do que em viver, do que em perceber a vida e as belezas da vida, nós não paramos para refletir o quanto é importante beber calmamente um copo d'água. Nós engolimos a água, embora a água não tenha gosto propriamente, mas seria sempre de bom alvitre que nós sentíssemos aquele prazer de beber a água, esse líquido sem o qual criatura alguma na Terra viveria. Nós podemos até passar alguns dias sem comer, semanas até, mas sem beber não dá. Então, nós sentimos o efeito de um banho, principalmente nós aqui do Nordeste. Eu abri o programa perguntando como é que estava o nosso clima aqui, e eu falei do calor, né? Então, nós, cearenses, herança bendita dos nossos índios, nada contra os portugueses, né? Que vinham da Europa, é outra realidade, mas esse hábito dos banhos diários, 2, 3, 4 vezes aos dias, que seja, nós devemos aos nossos índios, aos primeiros e legítimos habitantes do nosso país. Então, você sentir a água no seu corpo, tomar a água não apressadamente, mas até aproveitando, né, para fazer uma oração, se possível. Eu, desde criança, tinha esse hábito de recitar a oração que eu atribuía a Francisco de Assis, que todos nós conhecemos, debaixo do chuveiro. Era um hábito de criança. Então, isso me fazia um bem muito grande. Então, nós sabemos dos benefícios da água. O médico receita alguma coisa sempre com água, né? Os bebês tomam banhos, é recomendável os banhos marinhos, que também faz parte da hidroterapia, os banhos com sais. Então, o doutor Bezerra de Menezes estava antenado a isso, que para a época era o que, em grande parte, se dispunha. Claro que havia algumas práticas que hoje a medicina contemporânea pode questionar, essa história das roupas molhadas, de repente, não fique muito molhado, não, está resfriado, mas você caminhar numa relva umedecida, orvalhada, isso dá um bem-estar, até em nível psicológico, a pessoa vai se descondicionando. Tem todo esse fator que converge para um sentido mais amplo do que se concebia como hidroterapia, ou seja, terapia pela água, especialmente a água fria. Até hoje é relaxante entrar numa banheira e ficar ali aproveitando aquele momento para relaxar um pouquinho. Essa história de banhos não vem só dessa prática terapêutica, praticamente todos os povos da história da humanidade
os mais antigos, valiam-se de práticas, se não a hidroterapia, assim chamada, mas que dependiam da água. Os egípcios se valendo das águas do Nilo, os romanos se tornaram notáveis com as criações das termas, as termas de Caracalla, os banhos, que eram muito costume, era o costume corriqueiro do povo, banhos públicos que ali se refaziam. Então, nós vamos ver a água como algo fundamental nesse processo, que vai se casar com as ideias do doutor Bezerra de Menezes, que vai aderir, sim, a essa proposta. Ele tinha uma ideia muito interessante nesse sentido. Aliás, quando um de seus filhos, em 1893, contraiu tuberculose, o garoto se chamava, veja só o nome dele, Emanuel Bezerra de Menezes. Ele desencarnou novinho, né? Em São João del Rei. O doutor Bezerra foi com toda a família para aquela cidade, e ali havia, na cidade vizinha, em São José del Rei, porque tinha São João e São José del Rei, de hoje é Tiradentes, e ali havia um local, exatamente por conta dessa cultura, de banhos medicinais que ele acreditava que poderia ajudar o garoto. Ajudaram com um certo alívio, mas a tuberculose, evidentemente, foi uma doença que ceifou a vida de inúmeras pessoas, notadamente jovens. É só lembrar do nosso poeta abolicionista Castro Alves, naquele século e início do seguinte. Luciano, que maravilha, você, tudo que você falou agora, não é? Pelo amor de Deus, eu me lembrei, Luciano, você falou na terra, a água, a nossa mamãe, não é? A gente na água tépida do útero materno. Eu me lembrei do querido contemporâneo nosso, não é? Não é alguém dos antigamente, não é? O querido cantor Guilherme Arantes, quando fez aquela música que é uma prece, né? Planeta Água. Aquilo é uma oração, não é uma música, né? E eu acompanhei naquela época, você é um pouco mais novo do que eu, mas nos anos 80, da nossa geração, os velhos festivais de canções populares, e essa música estourou a partir de então. É uma das músicas mais belas, né? Na época, ao vivo, passava pela televisão, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e o Guilherme Arantes aí que nos presenteou com a sua inspiração, com uma das canções mais belas que eu já tive a oportunidade de ouvir. Luciano, eu vou fazer em novembro 5,7. Você vai fazer, das com que idade? Eu fiz 5,9 agora em fevereiro. Estamos nos encaminhando para nos tornarmos sexagenários. Você tirou A daqui, próxima. tirou daqui, tirou a piada da boca, aí não pode, rapaz. É, Luciano, mas essa beleza de narrativa sua aqui sobre a simplicidade e a profundidade da água. Luciano, aí da mesma forma eu te pergunto, né? Aqui no Brasil, um dos pioneiros da hidroterapia foi Antônio Delfonso Gomes. Mas, Luciano, veja bem, você falando que as coisas simples, né? Como eu disse, até pueril, quando a gente, à primeira vista, né, olha a técnica da hidroterapia, mas quem descobriu e empregou por primeira vez foi um camponês austríaco, não é? O Vicens Presnitz. Vicens Presnitz foi o primeiro, só que o estudo científico foi do médico Eduard Hellmann, o ano seguinte, em 1799, o camponês empregou a técnica, em 1800, o Eduardo Hellmann foi. Você lembra também aqui, como aí no Ceará, nos sertões, as benzedeiras, quer dizer, as descobertas da ciência, às vezes, parte da iniciativa simples do povo, não é? parte, Bruno, exatamente. Então, porque tudo vem da natureza, né? A água permeia todo o planeta, as plantas, a aquosidade, as plantas em si, elas carregam essa seiva que as nossas benzedeiras, muito conhecidas aqui no Nordeste, e são mulheres extraordinárias, pessoas simples que, com sua fé e com a sua mediunidade, são capazes de prodigalizar curas espantosas. Todos nós aqui, principalmente nós do Nordeste, sabemos da importância delas. E nesse processo do benzimento, assim, é interessante como essa água que tem também nos ramos vegetais que são utilizados, apropriados para esse tipo de cura,
aliado aí à questão do magnetismo individual, dessas sensitivas, dessas médias, e da espiritualidade também, aquilo tudo ali também se valendo desse meio aquoso que tem dentro do vegetal, do caule, a seiva, aquilo ali também, quando você termina o ramo normalmente que elas fazem, quem já testemunhou, como eu, está murcho, né? Então, é algo que hoje nós sabemos da eficácia, a própria ciência estuda. Então, de fato, que são nessas coisas simples da natureza que nós vamos encontrar a cura de muitas das nossas enfermidades. Não nos esqueçamos que qualquer medicamento que nós compremos hoje nas nossas farmácias, eles são o resultado de experiências laboratoriais com aquilo que a nossa flora brasileira ou de outras partes do planeta tem, e aquilo ali é extraído para confeccionar os nossos medicamentos. Luciano, aí vamos entrar na parte mais intrigante e que por isso que eu falei que tua pesquisa é reveladora e traz a chave para um bocado de coisas simples que a gente incorpora ao longo das décadas do século, né? Luciano, o Bezerra estudou a vida toda, havia um serviço no Hospital Geral da Santa Casa de Misericórdia, né? Da hidroterapia, o Bezerra comandava esse serviço. Bezerra se torna espírita, a gente já viu isso para trás. O Bezerra chamou a atenção dele, um profundo estudioso da água. Pergunta 33 é o Livro dos Espíritos. A matéria original, dada as transformações, né? 1000 transformações, então, o poder do pensamento. E o querido Dr. Bezerra de Menezes, há uma mensagem muito bela de André Luiz por Chico Xavier sobre as propriedades da água. E no livro Loucura e Obsessão, há também uma mensagem belíssima do querido Dr. Bezerra. Daqui a pouco eu falo nessa mensagem, Luciano. Mas eu queria saber de você isso. O grande estudioso da água se depara na obra de Kardec com a transformação da matéria elementar. Então, Luciano, nesse mesmo contexto, nasce no Brasil, nas casas espíritas, essa prática abençoada da água fluidificada, não é, Luciano? E Bezerra vai ter uma participação nisso direta, não é? Sem a menor sombra de dúvidas, meu filho. Até porque foi mais ou menos no período em que ele, já estudioso da hidroterapia e, sobretudo, no trabalho de tradução de uma obra, essa prática que ele já vinha trabalhando, conforme dissemos, desde 1857, 58, quando assumiu esse setor de hidroterapia na Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro. Mas o fato, querido, é que ali ele, na condição de presidente, ele vai incentivar essa prática, né, que gera do conhecimento também de outros espiritistas, a partir dos desdobramentos dos comentários com nuances encantadoras de Allan Kardec em relação à questão citada por você de O Livro dos Espíritos, em que há essa revelação de que a água é esse meio através do qual, por exemplo, os fluidos, é a questão da fluidoterapia, que vai se configurar, portanto, a partir daí, eles vão ter uma certa eficácia na cura de determinados males físicos da criatura humana. E que também é uma prática que, embora o Espiritismo tenha aprimorado com o saber espírita, aquilo que nós depreendemos dos informes trazidos dos imortais, dos espíritos reveladores, mas que também são práticas costumeiramente utilizadas em outras denominações de fé do campo da espiritualidade desde os primórdios da história da humanidade. Os banhos de imersão, as ideias de submersão dos batismos lá dos essênios, que usavam muito a questão da imersão de águas também no próprio povo egípcio, como citamos anteriormente. Nós vamos encontrar muitos povos utilizando a água dentro da própria tradição cristã, nos moldes da igreja que se forma com a oficialização do Império, a Igreja Católica e mais tarde a Igreja Católica Apostólica Romana, a utilização da água também, mais tarde, inclusive, com a bênção do sacerdote, transformada na chamada água benta, que, dependendo da sinceridade, da fé do sacerdote, tem a mesma eficácia para muita gente da água fluidificada e distribuída na casa espírita.
né? E muitas vezes se faz e nem se sabia disso. E atualmente muitas correntes evangélicas, pela questão mental, da forma que eles creem, eles utilizam a história do copo d'água sobre a televisão, algo que inclusive um espírita que depois teve uma visão mais universal, pelo qual tivemos uma admiração muito grande dentro da proposta de uma criação de uma religião ecumênica, eu me refiro ao Alziro Zaru, também tinha essa mesma ideia, com aquela voz dele envolvente, hipnótica, encantadora. Ele falava da necessidade de colocar um copo de água. E quantas pessoas do nosso conhecimento foram beneficiadas, né, com essa ação da espiritualidade, que hoje é estudada, inclusive, pela ciência. Então, para nós, não tem nada de novidade, mas para quem precisa da chancela da espiritualidade maior, a questão de número 33 do Livro dos Espíritos nos esclarece sobremaneira a respeito disso. Luciano, duas perguntinhas para a gente fechar o nosso programa, ainda sobre a questão do estudo de Bezerra sobre a água, né? Luciano, você sabe, um dos princípios estabelecidos por Allan Kardec na feitura, na trazedura da doutrina espírita, foi o ensino coletivo e concordante dos espíritos. Alguns asseveram, eu acho uma leivogia isso, asseveram que não existe mais esse ensino coletivo e concordante dos espíritos. Eu vejo ele sendo ratificado, basta ter olhos de ver. Né? E veja bem, sua obra foi lançada, Luciano, do ano passado para cá. A gente não conhecia esse estudo profundo do Bezerra pela hidroterapia. Né? E veja bem, na obra, eu queria que você comentasse isso, Luciano, que eu acho um fato probante, até da psicografia do Nivaldo também, né? Nivaldo hoje estão por essa mesma mentalidade questionado. Então, na obra Loucura e Obsessão, do espírito Manuel Flamengo Miranda, tem uma mensagem, Luciano, linda, do doutor Bezerra de Menezes sobre a água. Eu queria que você falasse sobre essa mensagem, Luciano, mas a minha questão é essa. O Bezerra desencarnado continua nesse capítulo o mesmo, interessado e estudando as propriedades da água, como ele fez em vida, né? É interessantíssimo, Bruno. São as coerências, né? Eu gosto muito de fazer essas pontes do ontem com hoje. Quando, por exemplo, você lê a derradeira mensagem, que é a orientação dos Espíritos, que consta do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma mensagem titulada Fora da Caridade não há salvação, da autoria de ninguém menos do que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, que, quando encarnado, tinha a caridade ao lado da fé e da esperança, com a virtude, nessa trindade por ele proposta, mas que era a virtude por excelência, fé, esperança e caridade, essas, a caridade é a virtude por excelência, conforme assim descreve na sua primeira epístola aos Coríntios. Então você veja que Paulo, 18 séculos à frente, no século XIX, volta à baila, agora como espírito, com a batida na mesma tecla da caridade, mostrando coerência no outro contexto, no outro momento histórico. Foi tão importante essa mensagem que poucos atinam ao fato de que ela deve ter tocado tanto o coração de Kardec que ele a pinça para utilizá-la como título do referido capítulo e como lema do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. A mesma coisa com o Dr. Bezerra. É interessante porque, para fazer a pesquisa sobre essa prática terapêutica e ver onde isso poderia ser encaixado, nós nos lembramos, primeiramente, do que nos narra André Luiz, pela via mediúnica de Chico Xavier, na obra inaugural da série que tem o título desse primeiro livro, Nosso Lar, a Estação das Águas, aquele momento ali em que o venerando espírito de André Luiz, cujo nome homenageia um irmão de Chico Xavier, ele vai tendo a oportunidade de assimilar as lições e aprender, inclusive, como médico, porque ele também era médico, quando encarnado, na sua última romagem, na sua última experiência corpórea. Então, ele vai vendo a importância também das águas. Não deixa de ser uma hidroterapia. Mas nós queríamos pegar algo relacionado ao Dr. Bezerra de Menezes. Foi aí quando, nas garimpagens que fizemos, nos deparamos com essa mensagem extraordinária da Lavra Mediúnica de Divaldo Pereira Franco. O espírito é
Manuel Filomeno de Miranda, que todos nós conhecemos, Loucura e Obsessão, e ali ele faz uma narrativa exatamente dessa aula, através dessa mensagem. Claro que nós não sabemos de qual a mensagem, mas consta do livro, nós a transcrevemos, em que o doutor Bezerra de Menezes, mostrando com a lucidez que lhe era peculiar, todos esses elementos que, de certa forma, a água possibilita ao agregar esses fluidos curativos que são capazes de promover verdadeiros, aspas, né? No entendimento humano, que não compreende as leis divinas, verdadeiros milagres, né? Aspas, de novo, na palavra milagre, que nós espíritas temos um entendimento mais apropriado dessa palavra. Então, é deveras impressionante a forma como o doutor Bezerra de Menezes, na captação de Manuel Filomeno de Miranda, que é quem transcreve o que ele também pôde testemunhar, e através, sobretudo, da mediunidade limpa e clara desse arauto da esperança dos nossos dias, Divaldo Pereira Franco, que não sabia desse estudo quando encarnado, do doutor Bezerra de Menezes, desse seu interesse pela hidroterapia. Por que não botou lá outro espírito qualquer, mas foi logo o doutor Bezerra de Menezes, para mostrar que o doutor Bezerra de Menezes, como você introduziu na pergunta, continuava, usando a expressão de hoje, antenado, né, com aquilo que tinha de novidade em relação a essa prática terapêutica tão simples e tão necessária às nossas vidas. Luciano, a pergunta derradeira. O programa vai chegando ao fim, eu vou ficando triste, Luciano, viu? Vai chegando a hora. Luciano, veja bem, uma das maiores obras, talvez a maior obra sobre hidroterapia no mundo, né? É do Dr. Richard Taven Claridge, né? Essa obra do Claridge é O Método Infalível, a Cura pela Água Fria, não é? Luciano Bezerra vai estudar a vida toda a água, mas até essa obra existe no Brasil. O tradutor foi Teófilo Rufino Bezerra de Menezes, sobrinho do doutor Bezerra, e a tradução foi a pedido dele, Luciano. Mas há quem pense que foi até o doutor Bezerra, não é? Então, mas ou a pedido dele ou dele mesmo, é uma bênção. Você tem essa obra, você tem a obra, então Tenho a obra. da tradução. Nós obtivemos uma cópia, veja só, essa obra foi editada, Bruno, por primeira vez no Brasil, com essa tradução feita pelo Teófilo Rufino Bezerra de Menezes, cuja bisneta, aliás, a querida amiga Teresa Bezerra, até hoje assiste o nosso programa aqui, viu? Nosso bate-papo dominical. Ela está sempre mandando aqui uma mensagem. E aproveita até para mandar um abraço para ela, ela vai assistir esse programa. E a mãezinha dela, Dona Áurea, que completou recentemente 102 aninhos, neta do Teófilo, né? Que desencarnou em 1917. Esse mesmo, ainda está aí, bem saudável, lúcida, conversei com ela por telefone, e a Tereza nos arranjou muitas informações, inclusive fotografias do Teófilo Rufino, que nós aqui no Ceará não tínhamos. Ele é, portanto, sobrinho do Dr. Bezerra de Menezes, e um sobrinho que se tornou espírita por causa do tio. Era um braço direito do tio amado, porque, inclusive, o Dr. Bezerra vai confiar a ele várias ações. Muitas vezes era ele que trazia notícias dos familiares do Rio de Janeiro aos familiares aqui no Ceará e vice-versa, as encomendas. Então, essas viagens, porque ele vinha muito à Fortaleza, o Teófilo, né? E o fato é que, no final já dos anos 90, essa obra ela foi traduzida a pedido do Dr. Bezerra de Menezes, porque o Teófilo, que também foi um empresário de nomeada, teve várias invenções, patenteou algumas delas. O Teófilo, ele falava fluentemente o inglês. Nós não sabíamos desse livro e da tradução dele a pedido do Dr. Bezerra de Menezes. Essa informação nós extraímos quase que, aspas, acidentalmente, na leitura que fizemos, Bruno, de uma biografia bem resumida do Teófilo Rufino, no dicionário, no terceiro volume ou tomo do dicionário biobibliográfico cearense, da autoria do Barão de Sturtevant, que foi lançado em 1915, quando ele fala do Teófilo Rufino. Ali ele diz que ele, assim como seu tio, também era adepto da doutrina sistematizada por Allan Kardec. Então, já velhinho, na sua fase homeopática, atendendo na farmácia Cordeiro, em razão da própria situação de saúde pela qual passava, mas a paixão que ele tinha por essas informações, sobretudo essa
que até então não havia sido traduzida para o Brasil, de Richard Claridge, né? Essa obra que era o tratamento pela água fria, a cura infalível. E aí o que vai acontecer? Ele vai pedir ao sobrinho, vai incumbi-lo dessa missão, dessa tarefa, ele traduz, a obra é publicada em 1898. O mais surpreendente, Bruno, veja que para uma obra, para ter longevidade, ela tem que ser muito boa e muito bem acolhida. Ela foi publicada, repetimos, em 1898, 1908, 1918, 1928, ela continuava, depois de 30 anos, sendo publicada em novas edições. Agora, o mais curioso, o mais surpreendente, o Teófilo, ao traduzir, vinha na capa, e nós obtivemos a capa tanto da original quanto de uma edição de 1926. Nós fomos comparando as capas de 1890. Os jornais da época eram a intenção do jornal. Sobretudo depois que o Dr. Bezerra de Menezes desencarnou em 1900, lá você tinha tradução T.R. Teófilo Rufino e o nome Bezerra de Menezes. Com o passar dos anos, eles, da editora Quaresma, editora bastante conhecida, que publicava esses livros bem populares, tirou o TR, aí botou tradução do doutor Bezerra de Menezes. Não era, mas era como se fosse, porque foi o doutor Bezerra que incumbiu. Por quê? Porque eles viam, e os jornais publicavam, a propaganda do tradutor, porque ele, doutor Bezerra, que era amado, ele que era conhecido. Então, a editora fez esse aconchambramento, eu vou usar essa expressão, fez essa adaptação e ficou doutor Bezerra de Menezes. Mas, óbvio que não foi o doutor Bezerra que traduziu, mas tinha algo intencional nesse sentido, porque a intenção era fazer da obra, como, aliás, assim ela permaneceu, uma obra que ficaria durante muito tempo, como de fato ficou até a década de 20. Vocês podem encontrá-la aí, talvez no sebo, que tem muitas dicas interessantes a respeito dessa cura pela água fria. A ideia dos banhos marinhos, né, com sais e tudo aquilo ali, águas mais tépidas, águas mais frias. O Dr. Bezerra de Menezes pega esse estudo feito pelo Crates, no 800, e vai, por primeira vez, traduzir através do sobrinho para a língua portuguesa. Então, essa peculiaridade e essa curiosidade que nós colocamos no livro, que até então não sabíamos e achamos até graça quando vimos lá e disseram que o pessoal querendo tirar proveito do nome do Dr. Bezerra, né? Então, foi algo da editora, vamos assim dizer, com uma certa intencionalidade, porque o famoso, não que ele buscasse, mas era ele, e não o sobrinho querido, o Teófilo Rufino. Luciano, eu vou cometer aqui uma heresia, não é? Essa sabedoria da editora, né, de tirar as iniciais, deixar só Bezerra de Menezes, isso é um pecadilho que a gente deixa passar. Se eu fosse católico, eu diria, no juízo final não vai na contabilidade, não. Viu? Com certeza. Endosso. Luciano, querido, então, satisfação, prazer imenso. Olha, a cada programa, hoje foi revelador a questão da hidroterapia, água fluidificada, né? O Bezerra, ontem e hoje no mundo espiritual, a gente fazendo essa ponte, isso é de uma beleza, não tem preço um programa, um estudo como esse com você aqui, viu? Gratidão. Prece é contigo. Obrigado, meu filho. Amado Jesus, nesse clima de reconhecimento, de gratidão, portanto, a tudo quanto mercê da misericórdia infinita nos tem concedido, nós queremos te pedir a permissão para finalizar mais um encontro com meu querido irmão e amigo Bruno, que nos permite trazer para aqueles que nos ouvem, no conforto dos seus lares, um pouco mais da trajetória de vida dessa figura singular que, na sua última experiência corpórea, adotou o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Envolve esse venerando espírito, Senhor, sempre nas nossas doces vibrações de gratidão por tudo quanto dele nós temos recebido. Se com ele, se conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. Bem, pessoal, então, próximo domingo estaremos aqui com mais um Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Quero dedicar esse programa, como sempre faço, a ti, minha mãe. Te amo, não te esqueço. Um beijo. Você, como disse Luciano, mamãe, que me carregou por tanto tempo nas tuas águas tépidas, manhã. Essas águas sagradas
do teu claustro materno. Luciano, eu anunciei no início, você estava juntinho comigo, mas ainda não na tela. Luciano, eu vou pedir a você, por favor, se puder, tiver um tempinho, pela primeira vez a gente vai trazer, eu acho que o movimento espírita, né? Uma imagem do Hermínio de corpo inteiro, de viva voz, palestrando. Ana Maria, junto comigo, Luciano, isso é um convite ao vivo e a cores. Você tem que aparecer ali na terça-feira, viu? Não tem a menor sombra de dúvida. Vamos estar juntos, sim. Olha aí, Ana, né? Então já vendi o peixe, viu, Ana? Para Luciano. Amigão, um abraço, viu? Te Beijo na amo, meu filho. paz e bem.